Olá pessoal, bem-vindos ao sétimo e último módulo do nosso curso básico de ventilação. Esse é o módulo que vai apresentar aí os conceitos básicos de ventiladores. Claro, o meu módulo preferido, porque é o que a gente faz aqui na SP Brasil OTAN, é a nossa especialidade. Então, o ventilador é uma turbomáquina, né? Se assemelha aí ao funcionamento de outras turbomáquinas, tipo turbinas, tipo bombas, né? Então, o ventilador é uma máquina que move um gás usando um rotor acoplado a um eixo e converte energia mecânica aplicada nesse eixo em elevação de pressão do fluido operante. Quais são as principais aplicações aí dos ventiladores, né? Os ventiladores e a ventilação é necessária em múltiplos tipos de indústrias e de segmentos de negócio. Então, na agricultura, é um dos principais aqui do Brasil, né? Que o Brasil é um forte produtor de grãos e de proteína animal, então secadores de grãos, silos e armazéns, né? A aplicação na aeração desses silos e armazéns, máquinas de limpeza, essas são as principais aplicações aí na agricultura para os ventiladores. Depois temos aí a indústria naval, que já foi muito grande aí no Brasil, hoje está num momento não tão bom ou ruim, né? Mas os ventiladores também têm uma aplicação bem importante aí na indústria naval. Aplicações em cimenteiras, aplicação na petroquímica, em minas, né, as minas subterrâneas, né, para a ventilação principal, né, para distribuir o ar para as pessoas que trabalham lá embaixo nas minas. Em túneis, né, aqui tanto túneis rodoviários quanto túneis de metrôs. Então, é muito importante a ventilação aqui. Existem uma categoria especial de ventiladores, que são os jet fans, que são aqueles que injetam, né, o ar e fazem o ar trafegar através dos túneis. Nas indústrias em geral, certo? Na exaustão de pó, na incineração, resfriamento e aquecimento de ar, até no corte de papel, resfriamento de máquinas, ar de combustão para queimas, para queimadores, né? E a aplicação também as mais populares aí em sistemas de ventilação e calor, né? No ar-condicionado, na ventilação. Então essas são as principais aplicações. E nessas aplicações, cada uma delas vai exigir um tipo de ventilador diferente, né? Existem os ventiladores industriais, então eles têm uma variedade muito grande de tipos, de construções, de arranjos, né? Muitos deles são customizados para as aplicações. Então, conforme a necessidade de vazão, de pressão, né, de cada aplicação, é escolhido aí um tipo de máquina para atender as características necessárias. Então, começando aqui nos tipos de ventiladores, né, a gente tem o ventilador tipo compás aerofólio, né, que corresponde ao nosso modelo RF, né, sempre vem mais uma letrinha aqui depois, RFS ou RFD, que corresponde ao simples e ao dupla aspiração. Depois um modelo, né, dos mais populares, que é o famoso limit load, certo? Que é o ventilador com rotor de pás retas para trás, inclinadas para trás. Então aqui temos os nossos modelos RL e LM. Depois temos os ventiladores radiais, que são aqueles que são usados para o transporte de materiais, né, transporte pneumático, quando o material vai passar por dentro do ventilador, que são os modelos RAI e RMI, e para aquelas aplicações de transporte
em que o produto não vai passar por dentro do ventilador, seria o modelo RA. Depois nós temos o famoso modelo Sirocco, que é aquele com aplicação, com utilização muito grande aí no ar-condicionado, né, nas máquinas de ar-condicionado. Então aqui nós temos o nosso modelo TDA de dupla aspiração e TSA de simples aspiração. Aqui nós entramos nos modelos axiais, né? Então o tipo que chama tipo propeller, né? Que são os ventiladores assim, esses de parede, né? Usados no conforto, né? Aqui temos o nosso AFC. Nós também usamos aqui o modelo AVRB e AFRWB. Depois temos o tubo axial, então, que a gente pode ver aqui que o ventilador fica numa carcaça tubular. Então aqui temos os nossos modelos AVR e a AL e o AFRWAL. Por último aqui temos o ventilador Vane axial, certo? Então aqui a gente utiliza o modelo AVR com esse acessório que nós chamamos de pás de guia ou endireitadores de fluxo, que são usados aí para retirar a turbulência na saída da hélice e transformar essa energia em um acréscimo de pressão estática no ventilador. Aqui nós entramos num ventilador já com características híbridas aí, entre centrífugos e axiais, porque ele tem os centrífugos tubulares, eles têm um rotor centrífugo e a carcaça tubular como um ventilador axial. Também tem suas aplicações aí particulares. Depois nós temos os ventiladores de telhado, dois tipos, o ventilador centrífugo de telhado e o ventilador axial de telhado. Aqui temos os nossos modelos TCF, TCL, e nos axiais o TAVR e o TARW. Vocês podem ver mais sobre esses modelos de ventiladores no nosso site solarpalau.com.br. Aqui aqui no menu, onde fala dos produtos, né? Vocês vão entrar aqui, tem as linhas de produtos, então tem a linha industrial, a linha Habitat, a linha OIM. Então, entrando aqui em cada uma dessas linhas, vocês vão identificar esses modelos todos que eu falei, né? E com as devidas características construtivas para aplicações industriais ou mais leves, ou em aplicações comerciais e residenciais. Voltando para a nossa apresentação, aqui a gente pode também conhecer um pouco sobre os componentes de um ventilador centrífugo, né? Então, esse aqui a gente chama de carcaça, certo? A carcaça é composta pela lateral, pela cinta. Aqui nós temos a boca de descarga. Depois nós temos o rotor do ventilador. Esse rotor é composto pelo disco, pelas pás, pelo cone do rotor. Nós temos o bocal, que é um grande diferencial aqui dos nossos produtos, que possui uma geometria aerodinâmica e que dá mais rendimento para os ventiladores, nossos ventiladores. Depois tem base do mancal, no caso daqueles de acoplamento indireto. Então, assim, essas são assim algumas peças básicas aí de um ventilador centrífugo de simples aspiração. Nessa figura seguinte, a gente vê então um ventilador de dupla aspiração. Então, o rotor aqui é duplicado, né? Ele é espelhado, aspira por este lado e aspira por esse lado. Aqui a lateral está sem o bocal de aspiração, né? A gente pode ver o eixo. A gente chama a carcaça da mesma forma. Também existe a terminologia de chamar de evoluta a carcaça, que a gente vê também a lingueta, que é essa peça aqui, que faz o fechamento da carcaça
com o rotor. E aqui a gente vê os componentes dos ventiladores axiais. Aqui um axial de acoplamento direto, certo? Aqui a gente pode ver dois acessórios, um bocal de aspiração e um difusor na descarga. A carcaça, né, tubular, o motor, aqui a hélice, o cubo da hélice, as pás. E aqui embaixo um ventilador axial com acoplamento indireto, então ele tem o seu próprio eixo, tem os seus mancais ali, né? Lá dentro tem uma polia que faz a transmissão através de uma correia, a transmissão de potência para um motor que então nesse caso fica instalado na parte externa do ventilador. Aqui nós temos então aquele ventilador centrífugo tubular, que eu disse que era um híbrido aí, então ele tem o mesmo rotor de um ventilador centrífugo e tem uma carcaça tubular típica de um ventilador axial. Falando um pouco sobre os arranjos dos ventiladores, aqui eu vou passar até um pouquinho mais rápido, porque nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube que fala só disso, certo? Explica bem detalhadamente aí o que são esses arranjos dos ventiladores. Então a gente tem aí, esses arranjos são padronizados pela AMCA, e então temos aquele que determina o acoplamento direto ao motor, depois o acoplamento através de luva elástica e o acoplamento do ventilador ao motor através de polias e correias. Então, que seriam os arranjos 3, arranjo 1 e arranjo 9. Então, aqui a gente tem os esquemas, né, de cada um desses arranjos, na sua apresentação em simples aspiração ou em dupla aspiração nesse caso. Temos também as variações construtivas dos ventiladores axiais, no caso de uma transmissão por polias e correias, né? O motor pode ficar localizado aqui em várias posições angulares, né? Conforme a necessidade da aplicação, certo? Nesse caso aqui seria o arranjo 9, que o motor fica em cima da carcaça, e nesse caso aqui seria um arranjo 1, que o motor fica ao lado da carcaça, que já não é tão comum assim da gente ver na prática. Aqui tem as posições de descarga, então conforme o sistema em que o ventilador vai ser instalado, a gente vai escolher uma dessas posições, né, para a saída do ar e também para a entrada do ar, determinando se ele vai ser horário ou anti-horário. A aspiração vai ficar de um lado ou de outro. Então, aqui tem as diversas posições aqui horárias, né, angulares, que os ventiladores podem ser fabricados. No caso de um acoplamento com transmissão por polias e correias, também é necessário definir a posição do motor em relação ao ventilador. E aí são padronizadas 4 posições que são vistas aqui, né, X, Y, Z e W, né, para o motor, que também vai ser determinado pelo projeto lá do sistema de ventilação e pelo espaço disponível para a instalação do ventilador. Falando um pouco de terminologia, então, nós temos que o ar padrão, né, o ar que é considerado nas curvas, nos catálogos, com a temperatura de 20 graus centígrados e 760 milímetros de mercúrio. Isso dá uma densidade do ar de 1,205 kg por metro cúbico. Depois nós temos as variáveis de pressão, né, estática, dinâmica e total. Aqui para nós normalmente dadas em milímetros de coluna d'água ou em pascais, sempre considerando que essas pressões, quando a gente fala de ventiladores, elas se referem à pressão relativa, certo? É a coluna de água, ou seja,
é a pressão acima da atmosférica, ela não engloba a pressão atmosférica. Aqui são os métodos de medição, aí, o que significam essas grandezas, certo? Então, a pressão dinâmica do ventilador aqui é a pressão total, que é a que atua na direção do fluxo, né, menos a pressão estática, que é a que atua em todas as direções. Então, aqui a pressão total é medida aqui, a pressão estática é medida pela lateral do tubo de Pitot, e aqui vai nos dar como resultado a pressão dinâmica. Depois a pressão total do ventilador, que é medida com um tubo de impacto, é a pressão total na aspiração, né, a pressão total na descarga, menos a pressão total na aspiração, vai dar a pressão total do ventilador. E aqui a pressão estática do ventilador, que vai ser a pressão estática na descarga, que é medida com um tubo estático, ou seja, um tubo que tem só uns furinhos aqui na lateral, menos a pressão total na aspiração do ventilador. Bom, temos mais algumas variáveis, né? Algumas grandezas, que é a vazão, que pode ser dada como vazão volumétrica ou vazão mássica. Aqui a unidade mais comum usada por nós são os metros cúbicos por hora. Rendimento estático e total, normalmente a gente usa aqui rendimento total, que é aquele calculado com a pressão total, é nessa mesma fórmula aqui, ó. Ou o rendimento estático, que é aquele que é calculado com a pressão estática. Então aqui a gente pode ver a fórmula para o cálculo da potência absorvida do ventilador em CV, né? A potência absorvida é igual a vazão vezes a pressão total, dividido por uma constante vezes o rendimento total. Então se a gente isolar o rendimento aqui, também com a potência dá para calcular o rendimento total ou o rendimento estático, conforme a gente põe aqui a pressão estática ou pressão total. E outra variável importante é a velocidade periférica, que é do rotor, que é medida em metros por segundo e que vai determinar as classes de operação dos ventiladores. Ou seja, o quão robustos eles vão ser, né, na sua construção. Temos aqui, então, as curvas dos ventiladores, que são a representação gráfica do desempenho dos equipamentos. Elas representam um intervalo de funcionamento, ou aquele intervalo útil, né, onde a gente vai selecionar os ventiladores. Elas são determinadas para uma densidade, um tamanho e rotação constantes, né, e são, no catálogo, né, e no laboratório, são medidas de acordo com a norma ANCA 210 em condições ideais, né, que são determinadas pela norma. Essa é uma curva típica que sai do nosso software. A gente vê aqui então, a curva de pressão estática, a curva de pressão total, a curva de rendimento e a bolinha ali, o ponto de operação. Então, aqui no eixo das abscissas, a vazão, e aqui na direita o eixo de pressão, e, aliás, na esquerda o eixo de pressão e na direita o eixo de rendimento. Depois a gente tem a curva do sistema, né, que aquela que vai interagir com a curva do ventilador. Ela vai, como a gente já viu aí nos módulos anteriores, ela vai considerar então as perdas de carga nas tubulações, nos filtros, nos registros, nas telas, né, em todos os elementos aí do sistema de ventilação. E ela normalmente é representada por uma parábola, né? A representação gráfica dela é um gráfico semelhante a esse que a gente vê agora aqui na tela. Então, com essas duas curvas, a gente vai ter o ponto de operação do ventilador, que é a intersecção da curva do sistema com a curva do ventilador. Esse ponto de operação é consequência da perda de carga da instalação. E vai variar se os dados de projeto não se confirmam, né? Então, se a gente calcular uma perda de carga pelo projeto e ela não confirmar na prática, vai haver
uma alteração aí no ponto de operação do ventilador. Aqui a gente vê uma curva do ventilador pontilhada e a curva do sistema aqui em linha cheia, né? Onde as duas se interseccionam aqui é o ponto de operação do ventilador. Então, se a perda de carga, né, projetada, ou a perda de carga real for menor do que a projetada, né, o ponto de operação vai se mover nesse sentido. E se a perda de carga for maior do que aquela estimada no projeto, o ponto de operação vai se mover nesse sentido aqui. Então, aumentando ou reduzindo a vazão do sistema. Bom, existem as chamadas leis dos ventiladores, que são equações que relacionam todas essas grandezas aqui e que tu pode fazer previsões, né, do ponto de operação do ventilador, alterando essas grandezas. Então, alterando a rotação, como é que vai ficar a vazão e a pressão, ou alterando a densidade, no caso de uma alteração de temperatura, né, como é que vai ficar, né, as outras. Então, elas apresentam o interrelacionamento entre todas essas grandezas, tá? E essas equações são usadas para a gente projetar as curvas de catálogo, visto que os fabricantes não costumam testar todos os tamanhos de ventiladores de uma linha de produto. Eles testam alguns tamanhos e os demais tamanhos são usadas, então, essas equações para fazer a previsão, então, do desempenho. E essas equações, elas têm como condicionante que os ventiladores têm proporcionalidade geométrica, né? Então que os componentes dele são proporcionais em relação ao tamanho do rotor. Essas são as equações, né? Algumas das equações. Vocês podem ver aqui, por exemplo, que a vazão ela é diretamente proporcional à variação da rotação, a pressão varia com o quadrado da rotação e a potência varia com o cubo da rotação. Então, aqui a gente vê como é importante a gente ter isso em mente quando resolve mudar a rotação de um ventilador que já está instalado para atingir um outro nível de desempenho. Para fazer a seleção dos ventiladores, então, é necessário entrar com a temperatura do fluido, com a pressão atmosférica ou a altitude do local onde vai ser instalado o ventilador, na natureza do fluido, se ele é ar ou se ele tem alguma mistura de gases. Depois a vazão necessária, a pressão estática, né, requerida para o sistema funcionar. Depois a velocidade de descarga não chega a ser uma entrada de dados, mas pode ser uma grandeza aí, de decisão de qual tamanho de ventilador é o mais adequado para aquela aplicação. O ruído também é uma consequência da seleção. Mas o tipo de ventilador, né, e como ele vai ser acionado, sim, é uma informação importante para fazer a seleção. Aqui tem a tela do nosso software, onde tem então a entrada de dados, e aqui a gente escolhe o tipo do ventilador, e depois de escolhido o tipo, ele apresenta toda essa lista aqui de opções. Também tem no nosso canal do YouTube uns 2 vídeos sobre seleção de ventiladores, que fala só sobre isso e o funcionamento do nosso software, que vocês podem consultar caso haja interesse em se aprofundar nisso. Pessoal, aqui termina o nosso curso básico de ventilação. Queria agradecer a todos, a paciência de todos por terem nos assistido até aqui. Espero que tenha cumprido um objetivo, que era de despertar o interesse de vocês em conhecer mais sobre ventilação e quem sabe estudar mais e se tornar aí um projetista de ventilação. Esse material aqui, né, dos módulos, nós vamos deixar
disponível para download no nosso site. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado de novo.